Boa tarde, amigos, na graça, na paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nessa das muitas luzes que o Senhor acendeu, ergueu um povo unido em seu amor. Despertamento que do alto desceu, chamando as igrejas com santo fervor. Pela verdade seguimos avante, firmes na fé do Deus triunfante. Povo da restauração, ergue a voz. glória a Santo Aleluia. caminho o Senhor traçou por nós. Deus, grande é o Senhor, meu Deus. Conosco o Santo em comunhão, marchamos juntos em Aleluia. consagração. Age, ó Igreja unida do Senhor, brilha na terra com poder. Glória a Deus. Aleluia. De muitos lares, tradições e nações, Louvado seja o nome do chamam o Senhor. Espírito, um só coração. Batistas, irmãos, metodistas também, em bom sucesso. Graças damos ao nosso bom Deus por essa tarde maravilhosa que o Senhor está nos proporcionando. Nesse dia que nós estamos compartilhando essa live, dirigida pelo nosso pastor Lei Batista, que nos tem dado essa oportunidade nessa tarde. Que nosso bondoso Deus e Pai seja sobre cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pastor que neste momento está ao alcance dessa live, ligadinho conosco. Eu creio que Deus há de fazer coisas tremendas, coisas gloriosas na sua vida, na nossa vida. Que o Senhor abençoe poderosamente os nossos corações. E nessa tarde, iniciando essa terça-feira, nós queremos orar ao Senhor, queremos agradecer por tudo que Deus tem feito. Coisas tão tremendas que o tempo seria curto para nós falarmos das maravilhas de Deus. Como esse Deus é tremendo. Como esse Deus é zeloso, como Ele cuida de cada um de nós de uma forma maravilhosa. Curve a sua fronte onde estiver. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a esse bondoso Deus por tudo, porque Ele é Deus grande, Ele é Deus tremendo, e Ele é o Deus que cuida de nós. Santo Deus e eterno Pai que estás no céu, glorificado e exaltado seja o teu santo e eterno nome para todo sempre. Digno de louvor, digno de honra e digno de adoração. És tu, Senhor, Pai de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Rendemos graças a Ti nesta tarde. Ó Pai de amor, Pai eterno, vai de encontro a cada lar, cada família, cada servo Teu, Senhor, cada ungido Teu, Senhor.
onde quer que esteja, ó Senhor, missionários, pastores, evangelistas, diáconos, obreiros e obreiras que têm dedicado seu tempo e a sua vida na causa do Senhor. Grande Senhor, ó Deus, o Senhor, Deus grande e tremendo, o Criador do céu e da terra, o Criador do mar e de todo o universo e sustentador de todas as coisas. Um Deus grande, mas que através do Teu Santo Espírito, Senhor, habita, Senhor, em nossos corações. Ó Deus, pelo amor e graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que despojou da sua glória, habitou entre nós e deu a sua vida para nos resgatar. Ó Deus, das nossas transgressões, dos nossos pecados, que outrora vivíamos desgarrado, longe de Deus, mas agora, pela Tua infinita bondade, o Senhor nos resgatou através de Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, e agora nos fez ovelhas do Seu pasto, do Seu redil, para exaltar e glorificar Teu nome. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui já ligadas nesta tarde. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa, Senhor, uma Rosa, missionária Rosa. Ó Deus, o qual, Senhor, também passamos por momentos difíceis de saúde, mas o Senhor tem nos erguido novamente. Te agradecemos, Pai, pelos nossos familiares de um modo geral. Ó Deus, te agradecemos pela Tua igreja, Igreja do Pantanal. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelos pastores que ali se encontram, pastor Jorge, evangelista, juntamente com a sua esposa, pastor Anderson, com a irmã Silene, sua filha, minha neta, irmã Carol. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela irmã Sueli, Senhor, dirigente da União Feminina. Obrigado, Senhor da glória, por cada uma das Tuas servas, pelos diáconos Altair Lopes, diáconos Ananias. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, continue abençoando as Tuas servas, Mãe Janaína, irmão Merinda, irmã Otávia, irmã Lúcia, a irmã Céia, a irmã Sônia. Oh, meu Deus, restabeleça o vigor e a saúde da Tua serva, que tanto nos ajudou, Senhor, e tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, pela irmã Neia, pela irmã Isabel, meu Deus, pela irmã Roberta, Senhor. Meu Deus, por tantas outras varoas que tanto têm lutado por esta obra ali no Pantanal. Deus abençoe, Deus guarde, Deus livre do mal. Ó Deus, olha pelos nossos jovens, Mateus, também pelo João Pedro, também, Senhor, pelo Abraão. Ó Deus, pelo Gustavo, toma em Tuas mãos, pela Maria Eduarda, ainda idade juvenil, mas que fazem parte da Tua obra, que cresçam no Teu temor e no tremor da Tua palavra, que sempre haja um ambiente propício para que eles venham alcançar, meu Deus, na sua idade, ó Deus, jovem ainda, firme, confiante em Ti, na Tua palavra e nas Tuas promessas. Pelos pastores, já mencionei, pastor Orley,
que é o responsável por essa live, que nos ajudou, ó Deus, para que viéssemos entender como funciona, ao meu filho que aqui está, presbítero Sandro Monteiro, também minhas noras, ó Pai de amor, como Tu és maravilhoso, e toda a Tua igreja, Senhor, no Rio de Janeiro, também os nossos pastores da Oporb sucursal, na pessoa do seu presidente, pastor Jorge da Silva, seu vice-presidente, pastor Lei, também da Oporb nacional, pastor José Antônio José Calheiros, que Deus continue abençoando e fortalecendo os Teus servos. Essa diretoria também da GEORB, na pessoa do seu presidente, pastor Samuel Ferreira Neto, que Deus abençoe grandemente nosso pastor, a direção, nessa proposta de trabalho durante o seu curso, que Deus use de forma poderosa com a sua diretoria, que o nosso Deus bondoso e amado esteja conosco nesta tarde, e que a palavra de Deus que será trazida possa alcançar o vosso coração nesta tarde. Deixo já os irmãos cientes do texto que nós iremos ler, meditar, capítulo 1 do livro de Neemias, esses 11 versículos da palavra de Deus, a oração de Neemias a Deus. E é o que nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo. Que o Senhor fale poderosamente, deixe a sua Bíblia aberta para que venhamos meditar nesse texto. Amém? Vamos agora ouvir um louvor com a nossa irmã. Amém? Tá aí. O hino da nossa harpa cristã, 186. Aqui está meu filho também, nos dando apoio, minha esposa. Amém? Vamos louvar a Deus com esse hino. E logo após também nós vamos ouvir um hino com a nossa saudosa irmã Márcia Costa, que deixou para nós um grande legado através do louvor. Primeiramente o hino 186 como abertura. Amém? E estaremos logo após também o fundo musical com esse lindo louvor da obra da restauração, a chamada, né? E que Deus venha tocar nos corações do seu povo na terra. Amém? Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura
pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combater o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a cada um dos nossos amados irmãos espalhados pelos quatro cantos desse Brasil, tantos homens, mulheres de Deus que têm olhado e atendido o chamado de Deus para ir a lugar distante, a lugar longe, muitas das vezes do seu estado natural, mas tem ido para ouvindo a chamada de Deus, o convite de Deus, e certamente Deus tem honrado, porque a palavra de Deus diz que Deus honra aqueles que o honram. E eu tenho a grata satisfação e alegria no Senhor Jesus Cristo por ter conhecido tanto homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor com prazer, com alegria. Eu tenho o nosso reverendo, nosso pastor José dos Santos Ferreira, o homem de Deus que tanto nos ajudou, nos apoiou desde o princípio. Mas não podemos relatar também a respeito do saudoso pastor Urias Lessa, que foi ali através da igreja em Banco de Areia, tanto a minha esposa como eu, demos os primeiros passos para o Senhor Jesus Cristo. Pastor Jorge da Silva e tantos homens e mulheres de Deus que nos ajudaram, que nos apoiaram, e hoje aqui estamos. A luta é grande, como diz o hino que acabamos de louvar ao Senhor, mas a vitória é certa. Até aqui, Deus tem nos socorrido. Momentos difíceis, barreiras grandes se levantaram, mas o Senhor nos sustentou e o Senhor tem nos sustentado. E eu digo, não só a mim, a minha esposa, a minha família,
como também a cada um dos irmãos que tem dado atenção à chamada de Deus. E eu digo aos prezados, como Deus zela, como Deus cuida de cada um de nós. Então, meu querido e amados irmãos, fique na presença de Deus, olhe para o alto, olhe para cima. As críticas, as palavras às vezes negativas, às vezes vêm para nos atingir, mas a nossa confiança e a nossa esperança está posta em Deus. Não desanime, não pare no meio do caminho. Olhe para o alto, olhe para cima, e Deus certamente há de te fortalecer. Quantos jovens, quantos moços, às vezes eu olho na live que fala do momento de oração, e quantos jovens que conhecem a verdade, que conhecem a palavra de Deus, pararam no meio do caminho, abandonaram a fé. Mas eu digo, jovens, que está atento, que está à escuta a nossa palavra nesta tarde, ouça a voz de Deus, ouça e atenda a voz de Deus. Esse mundo, ele tenta atrair e tem atraído muitos jovens. Mas eu digo a você, jovem, não olhe para as ofertas que o mundo tem apresentado. Não deixe Cristo por coisa alguma. Nada é mais precioso e valioso do que o sangue que foi derramado na cruz por você, por mim, por cada um de nós. Eu digo com toda a convicção da minha alma, se mais tempo eu venho a ter na obra de Deus, nos caminhos do Senhor, entregarei a minha vida, como tenho dito, que iria entregar a minha vida para a sua obra por todo o meu tempo de vida. Quanto mais tempo o Senhor me der, eu falo, Senhor, me sustenta, me guarde, não deixe que nada venha tirar a fé, o amor que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu creio que o Senhor há de visitar nesta tarde. Amém? Eu creio que Deus há de trabalhar no seu coração, na sua vida. Amém? Está agora contactando conosco nossa irmã Viviane Lemos, que é nossa nora, Pedro Rosa Moraes, também assistindo, e está também Daniela Horácio. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus fale poderosamente ao teu coração. Mãe Janaína, da Igreja do Pantanal, irmã Roberta também, todos os nossos irmãos que estão ligados conosco, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor trabalhe no seu lar, aqueles que estão no leito da dor, aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha restabelecer, venha lhe dar graça, venha lhe dar saúde, porque o Senhor é o que cuida de nós. Aleluia. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Também Edalva Alves, Pastor Sidney. Amém. Paz, varão. José Lima. Varão. Deus te abençoe grandemente.
de Açu Cocal. Deus é grande, varão. Deus seja contigo nesta obra. Aleluia. Acompanhamos o trabalho. A paz do Senhor, pastor Anderson, fortifica-te na graça, na fé, na esperança que há em Cristo. Não olhe para a esquerda nem para a direita. E o Senhor te sustente. Mãe Janaína. Vamos ler a palavra de Deus nesta tarde, porque a hora, para quem está aqui, passa rápido, mas vamos ler a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo de número 1 e o versículo de 1 ao número 11. Aleluia, glória a Deus. As palavras de Neemias, filho de Elcalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, e veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, aleluia, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, e de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós converter a mim e guardares os meus mandamentos, eu os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos aos ouvidos
Esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém? Mais uma oração, estaremos orando com a nossa irmã missionária Rosa. Amém? Uma breve oração ao Senhor. Daí mesmo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer por tudo, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem zelado por nós, para a família representada. Tudo está diante de Ti. E nesta hora, Senhor, aqueles que querem receber a bênção, cura, Senhor, vem abençoar cada lar representado nesta hora. Toma o teu ungido nas tuas mãos e aqueles que estão ouvindo esta live. O Senhor vem abençoar. Glória a Deus. Os teus ungidos, as tuas Aleluia. servas, os teus servos. Amém, Jesus. Agora fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor tem colocado no nosso coração essa oração de Neemias. E eu fico a meditar e quero transmitir aos irmãos aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem falado ao meu coração nesta madrugada e no decorrer da semana. Nós vemos aqui Neemias, copeiro do rei. Naqueles dias, o copeiro do rei era uma pessoa de muita confiança diante do rei. E nós sabemos inteiramente que em todos os momentos, todas as bebidas que fosse oferecida ao rei, ela deveria primeiramente ser provada pelo copeiro. Neemias, ele, um homem de Deus, aqui vemos que ele, mesmo vivendo no palácio, ele jamais deixou de preocupar-se com o seu povo. E diz a palavra de Deus no verso de número 2, que chegando ali um grupo de pessoas, inclusive o seu irmão, ele se interessou em saber do estado, de como estava o restante do povo que tinha ficado em Jerusalém. Jerusalém que tinha anos antes sido levado cativo, como dissera o profeta Jeremias, 70 anos de cativeiro viverá o povo de Israel. E as consequências por causa desse cativeiro, quero dizer aos irmãos, a idolatria e a desobediência à vontade de Deus. Eu penso quantos nos dias de hoje têm passado por esses momentos. Também nós olhamos hoje e vemos que não estamos longe disso aí. Mas naqueles dias, Neemias, o homem de Deus, condoeu no seu coração saber da situação que aquele povo que restara, que ficara para trás, porque eram os mais pobres da terra,
não interessou naquele período ao imperador, ao rei de Babilônia, conduzir aquele povo para o cativeiro, porque era por demais pobre. Então, para que não se abandonasse totalmente a terra, ficou para trás aquele grupo de pessoas. Mas Neemias, ele tinha tudo para ficar despreocupado. Ele tinha tudo para levar a sua vida normal, mas não era assim o pensamento de Neemias. Porque aqueles que ali chegaram, ele começa a dizer, porque se interessou Neemias, e ele diz: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E diz a palavra: e sucedeu que, ouvindo eu, Neemias, estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quebrantamento e a humilhação de Neemias. Ele chorou, ele lamentou aquela situação que encontrava o seu povo. Sabemos então que também houve vários, como Daniel e tantos outros, que nesse período de cativeiro também chorava, também lamentava, mas o povo, Jeremias, advertiu várias vezes para que o povo tomasse uma posição diante de Deus, voltasse das suas idolatrias, buscasse a Deus de todo o seu coração, para que apaziguasse a ira, aquilo que Deus intentava fazer contra o povo, não porque Deus quisesse fazer isso, mas por causa da desobediência do povo. Nós dizemos, não estamos diferentes. Quantos estão entrando pelos seus próprios caminhos, desobedecendo a Deus? Quantos líderes têm derramado lágrimas e lágrimas diante de Deus por causa do povo, muitas vezes, que não querem ouvir a voz de Deus, não querem alcançar a bênção de Deus. Alguns já desistem antes mesmo de ter começado, e outros, em meio à sua jornada, em meio ao caminho, mesmo sabendo que a obra é grande na sua vida, mas para no meio do caminho, não quer saber, não quer ouvir a voz de Deus, não quer andar, aleluia, segundo a vontade de Deus. Não é pelo pastor, não é pelo obreiro, porque se formos obedientes ao nosso pastor, se for obediente ao nosso Deus, se formos obedientes ao nosso Deus, seremos obedientes às nossas lideranças. Seremos obedientes àqueles que Deus tem colocado. Respeitaremos em todos os sentidos e ouviremos a voz de Deus através da boca desses homens de Deus. Homens que Deus tem levantado, que tem pagado um preço, mas que Deus tem fortalecido,
dado graça para aqueles que realmente Deus o levantou para conduzir o rebanho de Deus. Sim, meu amado, nós vemos que Neemias, ele chorou, ele lamentou por tudo aquilo que aquele povo e aquele que estava também no cativeiro, agora ali na Pérsia, também Medo, Pérsia, que era o reinado de Atarxés, nós vemos que era um homem, um rei, que temia Deus. E ele pôde ver, porque em Deus abençoando aquele povo que viera de fora, Deus abençoava o seu reinado. E diz a palavra que o Senhor, que Neemias diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Nós temos procurado olhar o exemplo de grandes homens de Deus, que Deus e nós temos nos espelhado. Ficaremos aqui mencionando homens fiéis, homens tementes a Deus. Ficaremos aqui mencionando nomes de cada um, mas Deus sabe o nosso coração. Deus conhece a cada um que Ele tem levantado para seguir e para levar adiante esta obra. Muitos têm olhado para nós e até olhado com ar de zombaria, mas nós não damos atenção a isso, porque a nossa fé e a nossa esperança está posta em Deus. Às vezes, bate em nós a tristeza, bate em nós a palavra que às vezes vem para nos causar desânimo, mas nós dobramos o nosso joelho, clamamos ao nosso Deus, pedimos o socorro de Deus, como diz a palavra, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Eu não sei agora como você está, meu irmão, minha irmã, servo de Deus, serva do Senhor. Eu não sei qual é o teu pensamento neste momento, mas que você possa se firmar. Deus está chamando a tua atenção nesta tarde. Deus está querendo falar contigo. Deus está te despertando para que você se firme. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não desobedeça ao querer e à vontade de Deus. Siga adiante. Siga em frente. Siga em frente, meu amado, minha amada irmã. Deus confia em ti. Deus tem posto o Espírito Santo para nos ajudar. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. Aleluia. E Neemias, ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite.
não cesse, meu amado, não pare no meio do caminho, não desanime. A luta é grande, mas a vitória é certa. As tuas orações, às vezes, também eu, muitas das vezes, passo por essas situações. Às vezes penso, Senhor, porque às vezes o Senhor está em silêncio. Nós estamos orando, clamamos, mas há o silêncio de Deus. Mas até no silêncio de Deus, Ele está nos ensinando. Não é só no deserto, não é só nas situações adversas que venhamos a passar, mas no silêncio, Deus está nos provando. Deus não é como os homens. O homem olha o coração, olha a aparência do homem, mas Deus olha o nosso coração. Ele vê aquilo que está dentro do nosso coração e Ele está pronto a nos socorrer. Deus falou através dos teus profetas. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Mas ele também disse: e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e eu os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia. Aleluia. Esse teu ente querido que conheceu a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, mas que hoje se encontra fora do aprisco, há uma esperança. Vos espalharei entre os povos. Mas ele disse: e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Foi necessário que aquele povo viesse à Babilônia e ali ficasse por 70 anos. Mas aquele povo foi curado, aleluia, da sua idolatria. Aquele povo retornou agora. Aos poucos nós veremos a seguir que aquele povo, quando retornou para Jerusalém, para a Judéia, ali aquele povo voltou curado, voltou restabelecido. Nós choramos pelos nossos entes queridos que se encontram fora, mas quando voltarem, voltarão mais crente, voltarão mais fiel, voltarão sim com fervor, com ânimo. Nossa idade já está passando. Deus há de levantar uma geração cheia do poder de Deus. Não pense que a igreja de Deus, que Deus tem abandonado, não, de maneira nenhuma, porque Deus ainda tem os seus fiéis na terra. Aleluia! Quando nós vemos o profeta que ali foi para
aquela caverna, Elias, e ali esteve desejando até a morte, mas o Senhor o visitou. Elias, o que faz aqui? E Elias, aleluia, ele chora, ele diz: Senhor, só eu fiquei, Senhor, e querem a minha morte. Aleluia. Assim como Neemias também derramou a sua lágrima diante de Deus, Deus o ouviu. Quem sabe, amado, falta um pouco mais nós derramarmos nossas lágrimas, renunciar um pouco mais às coisas que nos prendem, para que então possamos abraçar a causa de Deus. Aleluia! Nós, amados irmãos, aleluia! Vamos orar, sim, meus amados irmãos, pelas nossas irmãs, pelos nossos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! E quando Elias, então, relatou isso, Deus falou: não, Elias, ainda há um povo que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Volte, Elias. É o que Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Amém? Que Deus fale ao teu coração. Glória a Deus. Vamos ouvir um hino de louvor. Logo após estaremos orando e apresentando ao Senhor. E no mais, irmãos, que Deus fale poderosamente ao teu coração nesta tarde. Aleluia. Nosso pastor Antônio José Calheiro. Aleluia. Oh, glória. Verdade, meu Deus. Aleluia. Rogério Pimenta, pastor. Mas se não fosse Jesus, Aleluia. Irmã Rosana Santos, Deus seja contigo, minha amada. Mãe Janaína, Juliana, Deus seja contigo. Irmã Viviane, aleluia. Que seria de nós sem o Senhor em nossas vidas? Já muito teríamos sido desarraigados. Aleluia. Porque esse era o plano do adversário da nossa alma. Aleluia. Mas o Senhor nos resgatou com suas mãos poderosas. Colocou em nosso coração um nome que está sobre todos os nomes. Selma Azeredo. Aleluia. Deus seja contigo. Trabalhe na vida da Thaísa, da Câmara, Davi, aleluia, o neto Davi, ambos. Mas Deus vai trabalhar na vida e no coração. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor, meu Deus. Mameira Oliveira, oh irmão, Deus te abençoe grandemente. Aleluia. É Jesus. Aleluia. Irmã Márcia Costa, adorando ao Senhor. Amém. Amém, amém. Vamos estar orando nesta tarde, agradecendo ao nosso Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Oremos, amados, e venhamos por todos os nomes que nos foram
passado nas mãos de Deus. Deus conhece, Deus sabe os anseios desse pai, dessa mãe, desse irmão, desse tio, desse vô, dessa avó. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, todos esses pedidos de oração que aqui foram colocados, ó Deus, nesta live, Senhor, quantas lágrimas tem esse povo derramado em favor daqueles que se encontram longe de Ti, do Teu aprisco, daqueles que se encontram enfermos. Ó Deus, vai de encontro, restaura essa vida, Pai. Ó Deus, restabeleça o vigor e a saúde desse Teu servo, dessa Tua serva, aquele nenenzinho, Senhor, que foi pedido oração. Meu Deus, só Tu podes trabalhar na vida e no coração desse inocentezinho, Senhor da glória, que seus pais puderam crer e confiar que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Olha pelos missionários, pelos obreiros, pelos pastores, pelos diáconos de Pantanal que tanto têm nos ajudado. Ó Deus, peço também pelos pastores que têm trabalhado, lutado pela Tua causa, ó Deus, e pela Tua obra, pelas missionárias, ó Deus, fora do nosso país, na Bolívia, ali está o pastor Cupertino. Ó Deus, trabalha, Senhor, na vida, Senhor, do Teu povo. Ó Deus, e agora, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Continue falando aos Teus servos e agradeço ao nosso pastor Orley mais uma vez pela oportunidade que nos é concedida. Que Deus fortaleça o nosso amado pastor, a igreja, as igrejas, o qual Teu servo tem, ó Deus, o privilégio de estar dirigindo. Ó Deus, acrescente o ministério do Teu servo a cada dia e a cada um daqueles que têm lutado e trabalhado pela Tua causa e pela Tua obra. Obrigado por tudo. Fica conosco, nos abençoando e guardando. É o que eu Te peço nesta tarde, em nome de nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda do Senhor para sempre. E todos digam amém. E que Deus vos abençoe. Encerramos em nome do Senhor Jesus. Agradeço ao presbítero Sandro, que também nos deu esse apoio. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.